Camila e na história de hoje vamos estudar o cenário político e econômico brasileiro após a Era Vargas. Vamos lá? A partir da Era Vargas, o Brasil começou a investir no setor industrial. Com o processo de substituição de importações, houve grande modernização da economia brasileira e uma pequena modernização do campo. Essas medidas contribuíram para a manutenção do latifúndio, o êxodo rural e a formação de um exército de reserva nas cidades, uma vez que o setor agrícola se voltou para as exportações. A modernização brasileira no setor industrial foi impulsionada pelo potencial de produtividade e lucros do setor agrícola. O grande volume de exportações, o incentivo do Estado e a concentração de renda permitiram o acúmulo de capital e fizeram do Brasil um país em desenvolvimento, gerando um interesse internacional. Nesse sentido, a ONU fez uma série de estudos por meio da CEPAL, Comissão Econômica para a América Latina. Os governos de Vargas e de Juscelino Kubitschek foram influenciados por esses estudos. Vargas criou o BNDE, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, e avançou graças ao PSI. Juscelino Kubitschek criou o Plano de Metas e permitiu uma maior influência da CEPAL. No governo de JK, ao contrário de Vargas, o Brasil recebeu um maior volume de capital externo e fortaleceu o setor privado, permitindo altas taxas de crescimento. Porém, esse desenvolvimento custou caro, o início de uma grande dívida externa. O governo de João Goulart pretendia dar continuidade às políticas sociais implementadas por Vargas. Ele propôs, com muita coragem, reduzir a inflação e as desigualdades sociais, com reformas de base, um novo salário mínimo e uma inédita reforma agrária. Essas reformas estruturais eram inclusive recomendadas pela CEPAL, mas com a expansão crescente do comunismo que ameaçava o mundo capitalista, as elites brasileiras taxaram João Goulart de comunista e rapidamente tomaram o poder por meio de um golpe militar. Desde essa época, falar em melhor distribuição da renda, reforma agrária, melhores condições de vida e de trabalho no Brasil tornou-se sinônimo de comunismo. No entanto, essas são pautas para que o país se torne efetivamente desenvolvido e reconhecido no cenário internacional como grande potência. Contraditório, não é verdade? Enfim, com o fim da ameaça comunista, o Brasil seguiu sem realizar reforma agrária e com grande concentração de renda. O governo militar, instaurado durante 21 anos, propôs um modelo político-econômico de expansão de crédito, com abertura ao capital estrangeiro. Infelizmente, o saldo da corrida ao Brasil potência teve uma herança herdada desde os tempos de JK. A inflação já na casa dos 200%. Além disso, a indústria brasileira estava em condição de atraso tecnológico e a população economicamente ativa foi atingida por uma alta taxa de desemprego. Após o governo militar, a situação inflacionária permaneceu problemática até que Fernando Collor de Mello, com uma proposta neoliberal, apresentou um conjunto de medidas conhecidas como Plano Collor. Entre essas medidas, temos a criação de uma nova moeda, a privatização de estatais, a mudança de leis trabalhistas
e a abertura do mercado nacional. Entretanto, Collor foi acusado de corrupção e uma série de outros escândalos que o levaram a ser o primeiro presidente que sofreu impeachment no Brasil e na América Latina no ano de 1992. No ano seguinte, dando continuidade às ideias de Collor, o presidente Itamar Franco delineou o Plano Real, que resolveu o problema da inflação e estabilizou a economia. Essa transição foi fundamental para o próximo governo, que foi de Fernando Henrique Cardoso, ministro da Fazenda de Itamar Franco. Fernando Henrique Cardoso conseguiu implantar as ideias neoliberais que Collor já havia proposto e foi além. Reduziu a folha de pagamento da máquina pública por meio de demissão voluntária, a aposentadoria antecipada e terceirização de vários serviços. Privatizou empresas e bancos, como a Embratel, Embraer, Vale do Rio Doce, Companhia Siderúrgica Nacional, Telebrás, Banesp, Banerj, entre outras. Além disso, promoveu a abertura do mercado nacional para empresas estrangeiras. A retomada da estabilidade econômica no governo Cardoso teve um alto custo diante das privatizações. Outra importante observação é que o Brasil, até esse momento, Vargas, JK, governo militar, era considerado um Estado investidor e desenvolvimentista. A partir do governo de Collor, Franco, Cardoso, o Estado brasileiro passou a ser regulador segundo uma ideologia neoliberal. O governo de Lula herdou um país que vivia em uma estabilidade econômica, mas que preservava desigualdade social em larga escala, com altas taxas de miséria, fome, analfabetismo e outros problemas sociais, deixados de lado desde o início da modernização da economia, empregando mais recursos do orçamento público em favor dos menos favorecidos. Lula implantou uma série de programas sociais, tais como Bolsa Família, Programas de Erradicação do Trabalho Infantil, o PET, Luz para Todos, ProUni, Enem, Brasil Alfabetizado e Educação para Adultos, e grande investimento em cultura. As medidas de Lula se refletiram na melhoria da qualidade de vida e do poder de compra da população brasileira, sobretudo os menos favorecidos. Entretanto, esse milagre ruiu a partir do grande esquema de corrupção que dividiu o Brasil e causou uma crescente polarização do cenário político e uma grande instabilidade que fez o Brasil amargar a retração da economia, a necessidade de um congelamento de gastos e uma crise ainda maior, com o enfrentamento de uma pandemia. Nenhum dos planos políticos e econômicos apresentados conseguiu elevar o Brasil ao status de potência até o momento. Nem tampouco conseguiram promover a reforma agrária no país para que a industrialização seja completada, ou melhor, definida. Há muito o que ser feito. Vamos observar os próximos capítulos dessa história. Até a próxima aula!